Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Hoje é a nossa terceira aula de Libras. Para você que está chegando agora, eu sou a professora Estela, esse é meu sinal. E estamos aqui para aprender Libras na prática, treinando, tá legal? Afinal de contas, como é que a gente aprende a falar? Será que a gente aprende decorando um dicionário? Ou quando você vai estudar um outro idioma, inglês, espanhol, a gente estuda o dicionário, a gente decora o dicionário para isso? Não. A gente aprende na prática, na usabilidade, no dia a dia, montando frases, se comunicando, experimentando, testando. E é assim que a gente faz aqui nesse curso. Nós aprendemos os sinais em Libras, só que dentro de um contexto em que a gente vai usar no dia a dia, dentro das frases, não é? Ninguém se comunica soltando palavras ou sinais no ar. Não, eles precisam estar dentro de uma estrutura organizada dentro daquele determinado idioma. Agora, você se comunica assim: olha, eu preciso falar uma frase, preciso usar esse pronome reto e aquela locução adverbial. Você pensa assim na hora de falar? Não. A gente fala naturalmente, sem pensar exatamente em cada detalhe da frase da língua portuguesa. E em Libras tem que ser assim também. Então, para que estudar tudo separado se a gente usa tudo junto, não é mesmo? Então, aqui no curso a gente vai estudar os sinais dentro de um contexto, dentro da estrutura que nós usamos para se comunicar. Tudo bem? Vamos lá? Agora vamos ver algumas frases em Libras. Não se preocupa, vai ter a tradução em português, tá bom? E dentro dessa frase a gente vai estudar esses sinais de família. Inclusive, vamos rever alguns sinais da segunda aula, claro, para a gente treinar, não é mesmo? Então vamos lá. Minha irmã mora em Santos. Minha mãe gosta de ver as Olimpíadas na TV. Carlos foi para o Japão em 2019 junto com meu pai. Eu vou na casa do meu tio na rua Cristóvão Colombo, número 1294. E aí, lembrou de alguns sinais? Você percebeu? Nós utilizamos ali a datilologia, os números e alguns sinais que você já viu na outra aula. Japão, Olimpíada, meu. Então fica com esses sinais aí na mente, que agora a gente vai ver o que tem de novo nessas frases. Bom, nós temos os sinais de alguns membros da família, como irmão e irmã. Mas o que tem de diferente nesses dois sinais? Vamos ver. Irmão, irmã. Repare que antes da gente utilizar o sinal que representa essa relação familiar, a gente utiliza um outro sinal que tem a ver com gênero. Então nós temos o gênero masculino e o feminino. Muitas vezes eles são interpretados como homem e mulher. O sinal de homem e mulher. Depois de indicar o gênero, é que a gente coloca o sinal que representa o grau de parentesco. Vamos ver de novo? Irmão, ó, o sinal do gênero masculino e depois o sinal da relação familiar. Lembrando que a gente tem uma variação desse sinal de irmão e irmã, você vai ver também dessa forma. Agora o sinal de irmã, ó, o gênero feminino, mulher, e o sinal que indica a relação familiar.
isso acontece também no sinal de tio, tia, pai e mãe. Vamos ver? O sinal de tio. Esse sinal indica relação familiar. Esse sinal não tem gênero. Então eu preciso acrescentar o gênero masculino ou feminino antes de realizar o sinal. Vamos lá. Tio. Agora tia. Percebeu ali? Ficou fácil, né? Vamos ver agora pai e mãe. Este é o sinal que representa a relação familiar. Vocês se lembram uma época bem antiga em que as pessoas costumavam pedir a bênção para os pais, para os avós? Né? Chegava no pai, na avó, bença pai, bença avó, bença mãe. Né? Então tinha esse costume na época. Foi daí que a gente tem esse sinal e ajuda também a gente a lembrar desse sinal. Então vamos lá, o sinal de pai, gênero masculino e o sinal que indica a relação familiar. Sinal de mãe, gênero feminino e o sinal que indica a relação familiar. Tudo bem? Conseguiu até aí? Joia! Agora vamos ver outros sinais que aparecem na frase. São alguns sinais novos aí, né? Nós temos o sinal de morar. Esse sinal também pode ser traduzido como casa, lar, residência. Afinal de contas, todos passam a mesma ideia, a mesma mensagem. Temos o sinal também de gostar, de satisfação, de prazer. Todas essas palavras em português podem ser traduzidas por este sinal. O sinal de ver. Esse sinal é o de ver. É um pouquinho diferente do observar. Quando você vê algo, você foca em algo. Você olha diretamente para ele. Quando você observa algum ambiente, é o mesmo sinal, só que utilizado de uma forma um pouco diferente, acompanhando o olhar da pessoa mesmo que observa. Outro sinal, o sinal de foi. Alguém foi em algum lugar. E eu vou. Olha que interessante, quando eu digo eu vou, eu emendo o sinal de eu com vou. Da mesma forma com que a gente fala eu vou. Tudo junto, parece que a gente fala tudo grudado, né? Então, na prática, funciona assim mesmo. Eu vou, a gente emenda um sinal no outro, o sinal de eu e o verbo ir. E ainda aparecem outros sinais diferentes aí nessas frases. Vamos ver quais são. Sinal de lugar, TV e junto. Também aparece o sinal de muito. Tudo bem? Tudo certo até aí? Treinou um pouquinho com a gente? Então agora pega o seu caderno de estudos e vamos traduzir. Vou passar algumas frases para você agora com esse mesmo jogo de sinais que a gente acabou de ver. E você vai traduzir. Anota no seu caderno, anota no cantinho. Qual é a mensagem que você compreendeu dessa frase? Qual a mensagem que você recebeu com essa sinalização? Anota e depois confere no final. Vamos lá? Meu pai gosta muito do Japão. Meu tio foi para Santos. Minha irmã Sabrina
gosta de ir para casa assistir TV. Meu irmão Roberto mora em Santos, na rua Ana Costa, número 2350. E aí, o que você achou? Deu certo? Que bom, olha só, não desiste. Começa a fazer frases, constrói frases no seu caderno em português com esse mesmo jogo de palavras. Muda a ordem, muda o grau de parentesco, para você treinar esses sinais. Veja quantas combinações são possíveis com os mesmos sinais. E aí depois você pode colocar aqui nos comentários quais foram as suas combinações de frases. Continua treinando, continua estudando, que eu quero ver você craque, tá bom? Tchau, até a nossa próxima aula!